Olá, muito boa noite, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula ou live, ou como vocês preferirem chamar, de conhecimento do meu canal. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, muito bacana, que é como encontrar a paz quando a sua mente não ficar quieta. Normalmente, eu fiz essa pesquisa no meu Instagram e as pessoas, a maioria respondeu que tem muitos pensamentos ansiosos, que tem muita bagunça mental ali, muita tribulação na mente durante o dia a dia, e aí eu resolvi gravar esse conteúdo, um conteúdo riquíssimo, que eu trago uma prática de como que você encontra paz quando a sua mente não fica quieta. Eu vou falar também aqui, antes de falar tudo, como que você faz, eu sempre costumo explicar como que você tem feito e o porquê que não tem dado certo, né, na maioria dos casos. E por que que eu faço isso, tá? Não é enrolação, é uma didática para que você realmente consiga aprender o que eu vou te ensinar aqui. Porque o que que acontece com a maioria das pessoas? Elas normalmente querem o que dá certo, então me fala o como, eu vou lá e faço. Mas a sua mente, ela não está preparada para esse como. Porque se ela tivesse preparada, muito provavelmente você leria alguma coisa, você saberia que tem que fazer e você iria lá e faria. O fato de você não saber que algumas coisas que você faz não são boas e não tem o resultado esperado, você acaba prejudicando mais esse processo dessa ruminação, desses pensamentos internos, do que, na verdade, se ajudando. Então, vamos lá? Vamos começar aqui falando do que a gente sente, né? Uma coisa que é comum. Eu até coloquei essa frase lá no meu Instagram, que foi mais ou menos assim: você sente a sua mente como um hamster correndo freneticamente, girando e girando a sua roda. Uma fúria louca de pensamentos passa unindo a sua cabeça, exigindo sua atenção e, pior, não deixando paz interior em lugar nenhum para ser encontrada a maior parte do tempo. Foi assim que eu coloquei, as pessoas, tipo, sim, já me senti assim. Que é tipo aquela nuvem de pensamentos, você pensa em tudo, mas não pensa em nada ao mesmo tempo, você não consegue se sentir em paz. E é incrível como somente os pensamentos, você não está pegando peso, você não está correndo, você não está se esforçando, mas só aquela nuvem de pensamentos ali, intrigantes na sua cabeça, falando de tudo ao mesmo tempo, e sem conseguir te ajudar a resolver nada. É engraçado como aquilo pode acabar com a nossa paz interior, né? E aí, esses pensamentos, eles costumam ser de alguns tipos. Vamos olhar aqui. Pensamentos de medo, pensamentos ansiosos, pensamentos preocupantes e pensamentos de arrependimento. Gente, eu não sei qualificar quais são os piores, mas eu sei que todos nós já passamos por algum desses aí, né? E quando a gente era criança não tinha os preocupantes, mas medo, ansioso e até mesmo de arrependimento, de não ter ido em algum lugar, não ter feito alguma coisa, com certeza nós já passamos por isso, né? É uma multidão irritante, a gente chama de intrusos que são familiares demais. Por quê? A nossa mente, ela tem uma vantagem sobre a gente. A nossa mente, vocês vão ver isso lá na frente, que eu vou falar sobre isso, da onde vem o pensamento, ela conhece o seu passado, ok? Então, ela não vai falar sobre algo novo, sobre algo que você vai gostar, que nem você sabe que gosta, mas que você vai gostar do futuro. Ela não vai ficar imaginando se você não a direcionar, se você não tiver uma intenção. Se você só deixar o pensamento vir, né, que a gente não consegue controlar o pensamento, você vai notar que o seu pensamento ele tem um viés negativo, ele vai ter um viés de olhar para a preocupação, de olhar lá para o passado, as coisas que não deram certo. E eu vou explicar o porquê, e é por isso que eu sempre falo que tudo é treinável, a nossa mente também, ela é treinável, ok? E aí acontece que esses pensamentos acabam invadindo a sua casa, a sua mente, né? E acaba causando, na maioria das vezes, alguns estragos. E aí, gente, é como se a gente fosse uma vítima da gente mesmo, né? Eu não sei se você já se sentiu assim, eu já me senti assim, mas é como se você fosse prisioneiro da sua própria mente. Então você tá ali meio que num fogo cruzado e você só está esperando que alguma coisa aconteça para que a sua mente se acalme. Você já se sentiu assim? Bem desconfortante a situação, né? E aí, quando a gente
quando a gente se sente dessa forma, a gente não faz ideia de que a gente pode conquistar novamente essa paz mental, né? Inclusive, falando sobre isso, recentemente foi um caso bem exposto, que foi o caso da Simone Biles, justamente falando sobre isso, né? Essa tagarelice mental incessante que acontece dentro da nossa mente e que tira a nossa paz e tira realmente a nossa consciência sobre o que de fato ali, sobre o momento presente, sobre o que estamos fazendo, né? E a gente se sente ali meio que no fogo cruzado, muitas vezes a gente acaba fazendo coisas que a gente nem percebe que faz, e se sentindo, claro, impotente e frustrado, ok? E aí, em momentos como esse, que essa paz está muito longe, acontece algo que não deveria acontecer, mas que nós fazemos por um instinto. A gente acaba se punindo por esse pensamento, né? Esses pensamentos negativos. Principalmente, não sei se você já esteve com pessoas que estudam bastante ou que lidam bastante com essa parte de saúde mental, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, é uma cobrança gigante em, ok, eu ensino sobre isso, eu já passei por isso, eu ensino sobre isso, a minha mente ela tem que estar forte, ela tem que estar firme, e eu não posso ter pensamento negativo, e o tempo todo uma cobrança gigantesca de tipo, eu sou o líder da equipe, eu tenho que mostrar fortaleza, minha mente tem que estar firme, eu tenho uma prova para fazer, eu não posso isso, e aí quanto mais você se cobra disso, mais esses pensamentos eles têm a tendência de vir e mais você acaba se punindo, piorando todo o processo, né? Porque se você já tinha alguns pensamentos negativos que você não conseguia lidar, imagina agora você ter eles e ainda ter uma multidão de pensamentos de cobrança sobre você. É um caso realmente bem complicado. E aí eu vou falar algumas frases que talvez para vocês soem familiar, que você já deve ter passado por isso. Quando você está com essa multidão de pensamentos na cabeça, normalmente se surge aquela frase, assim, aquela pergunta: que diabos que está acontecendo comigo? O que eu tenho de errado? Pessoas normais não pensam assim. Você começa a achar que você está louco, você começa a achar que você está em outra vibe, não sei, que você está fora do mundo, do padrão aqui. Quando isso vai acabar? Né? E normalmente a gente fala assim, tô tão confuso, quando a gente fala de confuso, justamente não é porque a gente não sabe A ou B, mas é essa confusão mental que a gente realmente não sabe nem o que a gente está ali pensando, né? Mas eu queria dizer para vocês que a paz de espírito ainda é possível, tá? E por que que é assim? Eu vou explicar agora o porquê que é assim. Por que essa multidão de pensamentos? Por que que a gente se pune? Então fica comigo, respira e vamos lá. É natural a gente acreditar que a gente precisa consertar ou mudar esses pensamentos problemáticos, essa tagarelice mental, para a gente sentir paz interior. Então, assim, é natural a gente pensar que a gente tenha que resolver isso, que a gente tenha que destruir esses pensamentos, que a gente tenha que eliminar eles da nossa mente. Já ouvi muito sobre isso. Quando eu estava aprendendo sobre esse tema, inclusive, eu lembro que uma das coisas que eu fazia de forma errada, e talvez você faça, é que quando vinha um pensamento negativo, a primeira coisa que eu fazia era eu empurrava ele para frente. Tipo, eu afastava ele de mim. Eu achava que eu estava super abafando. Né? Nossa, tô conseguindo me desviar dos pensamentos, empurrar. E aí eu descobri que, até na prática, que não era bem assim, né? Vocês vão entender por quê, ok? Se a gente for parar para pensar, né, a gente, nessa tentativa de mudar os nossos pensamentos, para a gente sentir paz ou de afastar eles da nossa vida, o que acontece? Se a gente for pensar no padrão do pensamento, quando um pensamento bom, ele vem, né, a gente não fica manipulando ele, né? Quando o pensamento bom vem, normalmente a gente aceita ele, a gente curte ele, e aí normalmente ele passa. Mas quando um pensamento negativo ele vem, a gente tem uma tendência de querer afastar ou resistir a ele, ou fazer qualquer coisa que vem à nossa cabeça para que a gente possa realmente afastá-lo. Mas será que realmente é assim que a gente deveria agir? Para pensar um pouco. Quando a gente coloca a nossa atenção e a nossa energia nesses pensamentos incômodos e a gente tenta mudá-los,
acontece o efeito contrário. Isso é contraintuitivo, mas isso é provado cientificamente. Quanto mais a gente tenta afastar ou mudar um comportamento que nos incomoda ou um pensamento, mais a gente reforça ele, e esse fenômeno se chama neuroplasticidade. Eu não sei se vocês já chegaram a me ouvir falar sobre isso, mas basicamente, né, no nosso cérebro, isso acontece por causa da neuroplasticidade, quando a gente foca repetidamente, e esses pensamentos negativos, eles costumam acontecer com certa frequência, pensamentos em geral, né, costumam acontecer com certa frequência. O que acontece? A gente, de tanto pensar neles e de ver uma maneira de afastar eles da gente, o que é o efeito da neuroplasticidade? Você vai construindo aquela via neural, eu sempre falo assim, toda vez que a gente vai aprender algo novo, ou a gente tem um pensamento novo, a gente trilha uma trilha neural no nosso cérebro. O que é uma trilha neural, Daiane? É um caminho que a sinapse, né, a eletricidade ali percorre de um neurônio até o outro para dizer ali, ó, informação nova, legal. E aí o que acontece? Quando a gente sabe que é uma informação importante, essa trilha a gente pensa nela várias vezes, a gente coloca bastante intensidade emocional e ela vai ficando bem parrudinha. Parrudinha, gente, que eu quero dizer? Vamos pegar esse aqui, por exemplo. Ela fica grossa, né? Então, ela fica uma trilha neural grossa, porque a gente entende que aquilo é importante, a gente precisa dessa informação, vai precisar no futuro. Mas, quando o pensamento chega, ele é assim, né? Ele é só uma sinapse. E aí, o que acontece? De tanto a gente pensar e querer afastar ele dia após dia, momento após momento, que saco, afasta, a gente acaba pensando mais do que a gente devia nele, dando importância a mais do que devia a ele. E aí acontece o fenômeno da neuroplasticidade. A gente vai reforçando essa via neural e vai fortalecendo ela. Tudo que a gente não quer é o que a gente faz. Quanto mais a gente pensa, mais a gente foca em alguma coisa, menos probabilidade a gente tem de deixar de fazer aquela coisa. Daiane, então você está dizendo para mim que se eu quiser fazer algo na minha vida, ou começar algo, ou ter um pensamento positivo, ver de uma forma diferente, é só eu pensar repetidas vezes naquilo? É exatamente assim que a sua mente, que o seu cérebro aprende, por repetição e por intensidade emocional. E quanto mais você acaba se concentrando em algo que seja bom ou algo que seja ruim, mais aquilo vai se fortalecer na sua mente, mais aquilo vai se fortalecer no seu cérebro, até que isso se torne um ciclo de feedback. Até que seja tão rápido o pensamento que você não precise nem mais pensar, seja praticamente automático. Você olhou para uma coisa, você já pensou naquilo. Você olhou para aquilo, já pensou naquilo. É tão rápido, você reforçou tanto, você deixou o caminho tão parrudinho, que eu chamo, tão forte, tão grosso, que você nem precisa mais pensar em algo que poderia dar errado. Você só, por exemplo, leu alguma coisa, alguém falou alguma coisa, você na hora aciona aquele caminho neuronal, porque você reforçou ele. E aí, aquilo que eu falei até um pouquinho antes a gente não costuma afastar os nossos pensamentos agradáveis, né? A gente fica feliz que eles estejam ali e a gente não se envolve com eles, é só vocês repararem. Mas no momento que aquele convidado indesejado, aquele pensamento de raiva, de medo, de ansiedade, ele chega, a gente muda, né? Então, assim, com o pensamento positivo, a gente, ok, tô pensando positivo, tô me sentindo bem, a gente curte o momento. Mas com o pensamento negativo, a gente começa a buscar formas de se defender dele, a gente começa a buscar formas de, opa, aqui não, aqui você não vai entrar, aqui você não fica. E será que essa é a melhor estratégia que a gente deveria seguir? Vocês vão entender aonde eu vou chegar. A nossa mente, para quem estava comigo nas outras aulas, eu falei de cérebro e falei de ansiedade, falei por que a ansiedade para o nosso cérebro é uma vantagem, uma aula interessantíssima, importante para você que está me assistindo agora assistir. A nossa mente ela é reativa, né? Então, a gente já entende assim, que se eu tenho um pensamento de medo, é algo ruim. Se o meu pensamento é ansioso, é algo desconfortável. E se o meu pensamento, ele é de raiva, ele é um pensamento o quê? Ele é um pensamento errado. Não deveria ser. Eu não deveria estar pensando assim. E aí, se eu te convidasse nesse momento, né, a fazer um exercício simples, eu ia dizer para você mais ou menos assim: faz comigo. Feche os olhos e por 1 minuto você vai observar o seu próximo pensamento chegar, tá? Então você vai fechar os olhos, vai ficar quietinho por 1 minuto.
e você vai observar os pensamentos que chegaram. E aí, se eu te fizesse uma pergunta agora, né? Se eu perguntasse para você, você sabia antes de o pensamento chegar que aquele pensamento que chegou ele ia chegar? Por exemplo, você fechou os olhos e pensou na sua próxima viagem de fim de ano, ou você pensou em preparar o almoço de amanhã. Antes de esse pensamento chegar, você conseguiu prever que era nisso que você ia pensar e aí você viu que esse pensamento estava vindo? Eu suponho que a maioria de vocês vai dizer que não, que o pensamento só veio. E aí é onde eu queria chegar com vocês. A gente não tem controle sobre o fluxo de pensamentos que passam pela nossa cabeça. A mente de todo mundo, a minha, a sua, de todo mundo, é aquela incrível bagunça, né, de pensamentos. Só que existe uma diferença, isso faz parte da nossa essência humana, da nossa experiência humana, ok? Dos estímulos que a gente recebe, mas não precisa que essa fluidez de pensamentos, que essa bagunça de pensamentos para muitas pessoas, porque eles não são organizadinhos, né? Eles vêm, vão, ele se torne uma guerra, se torne algo que você precisa se colocar e colocar energia para atacar, ok? Porque se você lutar contra, eu acabei de dizer que faz parte da nossa experiência como ser humano, né? Como ser humano que compartilha as coisas, que vê os eventos acontecerem, né? Que está no meio das pessoas, então não tem como ser controlado. Às vezes você está ali no meio da pessoa, a pessoa faz uma coisa, você já pensa em algo ali referente àquilo, às vezes você está quieta e você pensa em algo, às vezes seu chefe liga, alguém liga, manda uma mensagem, tem como você prever isso, ok? E se você tenta controlar isso, você acaba fugindo do que é humano. Você tenta ser algo que não é humano, certo? É como se você tentasse lutar contra a sua própria natureza. E aí, meu amigo, começa uma briga, começa uma confusão. Então, de onde vêm esses pensamentos, Daiane? Os nossos pensamentos, eles são gerados pela nossa mente subconsciente, e por isso que eu sempre estou dizendo para vocês que vocês estímulos para que o subconsciente de vocês esteja alimentado por coisas boas, ok? Por isso que eu sempre falo de treinar a mente, por isso que eu falo da importância da saúde mental, de cuidar, de limpar a mente, de varrer, de tirar aquilo que é tóxico, de tirar das redes sociais aquilo que não te agrega mais, ou aquilo que te provoca emoções, sentimentos e pensamentos negativos, ok? Você está sempre de olho nisso, alimentando a sua mente subconsciente com seus comportamentos, com aquilo que você ouve, com aquilo que você fala, com as pessoas com quem você anda, de forma que você tenha a sua mente subconsciente como um depósito de coisas muito boas, ok? E aí, quando você vier um pensamento, normalmente vem um pensamento que seja melhor do que se você não tivesse ali limpado a sua mente. Além disso, o material que tem no nosso subconsciente, ele não vem só do que a gente coloca, mas ele também vem das nossas experiências. E que experiências, Daiane? As nossas experiências da infância, né? Parte também vem da nossa influência cultural, então, querendo ou não, a forma como a gente se comporta em sociedade, como a sociedade se mostra para a gente, influencia bastante a nossa mente subconsciente. Experiências da vida, ok? Coisas únicas da nossa vida. Então, e aí, Daiane, eu tenho, né, memórias de infância ali no meu subconsciente que não são agradáveis, que provavelmente geram pensamentos negativos hoje, que me atrapalham e tudo mais. O que que eu faço? Reformula, dá um novo significado para aquela experiência. Por isso que a gente trabalha também. Eu trabalho individualmente, eu trabalho na mentoria do Neurocoffee, o quê? Reformulação, né, dessas memórias. Precisa dar um novo significado, né? Significar de uma forma diferente. Porque, vamos lá, você está comigo, aí você está o tempo todo trabalhando, você está lendo livro, você está buscando desenvolvimento, né? Tanto pessoal como profissional. Aí vamos lá, você vai para o trabalho, né? E aí você é um cara excelente, uma mulher excelente na técnica. Você sabe fazer tudo assim muito bem, você é reconhecido. Só que na hora que alguém fala alguma coisa e aquilo se conecta com um gatilho seu que está na sua mente subconsciente lá do passado, você estoura. Aí pisou no seu calo, aí as pessoas começam a achar que você é arrogante, você começa a desanimar, aí normalmente as pessoas falam, nossa, tanto trabalho aqui, eu fui deixado dessa maneira, e aí você começa, você mesmo, perceber que criou um caos na sua vida por uma coisa que era tão simples e que você poderia ter resolvido antes, né? E como que eu resolvo antes?
Justamente olhando na sua vida alguns pontos, algumas formas que você fala, que você se comporta, alguma forma que você reage, que você não entende o porquê você faz daquela forma, mas que você gostaria de fazer diferente para que você tivesse uma melhor performance na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida conjugal, ok? Então, é tratar justamente essas feridas, tá? Do passado, tá? Esses traumas do passado, as feridas emocionais, eu falo bastante sobre isso, né? Principalmente para mulheres, feridas emocionais, que as pessoas, normalmente a maioria ignora ou acha que é frescura, mas a emoção ela se aloja na carne, então é como se você rasgasse a sua pele e incutisse dentro da carne ali uma ferida mesmo, só que é uma ferida emocional, e ela se manifesta, tá, na nossa pele, cientificamente comprovado, tá, os médicos já falaram sobre isso, e o seu cérebro, ele se apega a esse material, ok? Para tentar te proteger, basicamente isso. Então, por que meu cérebro fica apegado a esse... Simplesmente porque o seu cérebro, ele quer te proteger. A gente já estudou sobre isso também, quando eu falei de ansiedade, quando eu falei da amígdala. Então, se você não viu o vídeo, você precisa ver esse vídeo que vai fazer conexão com o que a gente está falando aqui. Não é seus pensamentos, nós não somos nossos pensamentos. E aí vem com uma pergunta aqui. O que aconteceria se você abandonasse essa luta, essa guerra, essa briga que você trava com os seus pensamentos e você recebesse todos eles, independente de serem somente os bons ou somente os negativos, se você recebesse todos eles de braços abertos, o que aconteceria se você abandonasse essa luta, essa resistência e recebesse seus pensamentos de braços abertos? Ok, tá vindo, deixa vir. Se você os convidasse para entrar, tá? Mesmo que eles não fossem os pensamentos que você realmente deseja ter no dia a dia, o que aconteceria, né? Aí você vai falar, não, Daiane, imagina se eu ficar pensando naquele negócio, e aí eu vou falar para vocês assim, ó, você não precisa resistir aos pensamentos ou querer afastar, ou mandar eles embora, ou eliminar eles da sua vida de uma forma ou de outra. Você só precisa deixar eles em paz. Lembra que eu falei lá atrás que os pensamentos bons, eles vêm e a gente não precisa fazer nada e eles vão? Os pensamentos ruins, negativos, os feios, os maus, como você quiser chamar, é a mesma coisa. Se você não focar nele, se você não colocar energia, se você não colocar ali emoção nele, ele vai passar também. A diferença do pensamento bom e do pensamento negativo é que normalmente no negativo a gente vai se ater a ele, a gente vai colocar energia. Como a gente falou, eu vou ficar pensando nele. Você vai dar mais importância para ele do que de fato ele tem. Mas se você somente aceitar, ok, entendi, né? Ok, obrigado, entendi o recado. Ok, obrigado, entendi o recado. Por exemplo, eu tô com o pensamento de que as coisas amanhã podem dar errado no trabalho porque eu não fiz o relatório, meu chefe vai cobrar. Pensamento, por exemplo. Uma preocupação. Aí vem, ok, obrigado, entendi. Você já sabe da informação, você sabe que vai dar errado. Mas e agora vai dar errado? Simples, você vai resolver? Você vai fazer o relatório agora? Não. Mas não adianta se preocupar. Né? Aí parece assim, nossa, Daiane, muito trivial. Fala assim, não adianta você se preocupar. Não, é uma forma de você trabalhar a sua mente. Se você precisava fazer ou precisa entregar, o que você pode aprender? Ok, eu não fiz por conta disso ou tal, ok. E tá bom, qual vai ser a pior coisa que pode acontecer? Eu vou ser chamada a atenção na frente de todo mundo. Ok, eu posso, será que conversar com o meu chefe em particular? Será que eu tenho uma outra alternativa? Será que eu consigo acordar amanhã 2 horas mais cedo e fazer isso? Não, Daiane, não consigo falar com o meu chefe, não consigo acordar mais meia hora mais cedo, eu realmente fui irresponsável, eu realmente não consegui, eu realmente não consegui porque eu tinha uma dificuldade. Ok, então eu vou chegar e vou ser franca e vou dizer, olha, diante dessa dificuldade que eu enfrentei, infelizmente eu não consigo entregar tal coisa assim para vocês, mas daqui a um dia, daqui a meio dia, daqui a 3 dias, eu venho com esse relatório e com mais alguma coisa. Ao invés de você focar no que é só negativo, você pode mudar o seu pensamento para focar na solução no que é positivo. Só que a minha ideia aqui não é nem que você fique parado pensando sobre isso. A minha ideia aqui é simplesmente que você deixe esse pensamento passar. Puxa, talvez o meu chefe fique muito triste comigo e me mande embora. Talvez, ok, obrigado, entendi. Você não vai resolver. Quanto mais você se apegar a esse pensamento, quanto mais... Gente, é um treino, por isso que eu estou o tempo todo falando para vocês, é treinar. Quanto mais você se apegar a esse pensamento, ou quanto mais você... eu não quero pensar nisso agora, deixa eu assistir um filme, não quero pensar nisso agora. Mais você vai reforçar esse caminho. E aí eu digo algo que vem além de tudo isso. Profecias.
né? Tem gente que acredita, tem gente que não. Quanto mais você pensa em algo, que esse algo vai acontecer, mais energia, nós somos, né, seres humanos, mas o nosso corpo é matéria, né? Matéria tem energia. Mais essa energia vai ser colocada no universo. Mais a gente vai estar comunicando que isso vai acontecer, a gente já vai ter aceitado como sendo acontecimento, algo ruim, porque a gente inicia aquilo. E no fim das contas, quantas e quantas e quantas vezes você pensou que algo que não era, né, assim, óbvio que era bom, mas algo que parecia ruim, ia acontecer e quando você se deu por conta, nem foi tão ruim quanto você imaginou, né? E você teve toda aquela ocupação da sua mente em torno daquilo. Então, faça apenas isso, né? Eu sei que pode acontecer, eu entendi, obrigado. Você tem duas opções. Eu posso me preparar para o possível, para o que pode acontecer, eu posso achar uma solução, ou eu posso colocar toda a minha energia, toda a minha emoção nesse pensamento que vai, na verdade, tirar toda a minha paz, e aí é pior. Porque quando você coloca toda a energia, toda a emoção nesse sentimento que vai tirar, nesse pensamento que vai tirar a sua paz, você desliga a sua chavinha racional. E aí você não consegue ser racional para pensar em possíveis soluções, possibilidades da sua vida. E aí é onde muita gente trava, não conseguir nem pensar. Sabe quando você está numa briga com alguém, numa discussão com alguém, ou de marido e mulher, de casal, ou com um amigo, ou com a sua mãe, e aí você, ou com um amigo do trabalho, você está discutindo. Ah, nem sei o que eu falei, nem sei o que a pessoa falou. Você desligou totalmente ali o seu consciente racional ali. Você agiu somente naquela emoção, como se você fosse um primata, como se você fosse somente um animal, só agindo por impulso, só respondendo, só sendo reativo, né? Não é isso que a gente quer que aconteça. Então o pensamento veio, não fique parado nele, né? Deixe que ele passe, agradeça a ele, obrigado, você me avisou que isso pode acontecer. Eu tenho duas opções. Posso simplesmente procurar uma solução para isso, ou então eu posso me certificar de que eu fiz o que era possível ter feito e que ok, né? Diante do acontecimento, diante da desejar fazer as pazes com a primeira coisa é trazer consciência para o seu padrão reativo. Eu estou falando bastante dessa palavra, mudou e tudo mais. A primeira coisa que eu fiz, eu trouxe consciência para o meu padrão reativo. Então, todos os pontos que as pessoas, né, as pessoas que eu confio, claro, que eu mais amo, elas falavam que com consistência, né, com frequência, que eu errava, ou que eu era muito assim, ou que eu era de alguma forma negativa que impactava elas, ou que eu percebia que alguma coisa que eu falava, ou o jeito que eu falava, elas ficavam tristes ou elas ficavam chateadas comigo, que tinha um efeito negativo o meu comportamento tinha um efeito negativo e não era algo que eu queria, porque uma coisa é assim, ah, eu vou brigar, eu vou quebrar o pau, algo que você quer. Outra coisa assim, poxa, eu não falei para magoar, por que essa pessoa ficou assim? Aí muito tempo eu falava assim, ah, é milindre. Aí hoje não, hoje eu aprendi que alguns comportamentos, eles podem ser sim menos reativos para que realmente eu tenha uma convivência melhor comigo mesma, porque eu não sou um bichinho, e porque eu tenho uma convivência melhor com as outras pessoas, sem dúvida nenhuma. Então, a primeira coisa que eu fiz foi trazer essa consciência dos meus padrões reativos. Quando que eu ajo assim? Por que que eu ajo assim? Né? Quando começa, né? Ah, eu comecei a sentir raiva de alguma coisa ou ciúme de alguém. Quando que começa? O que será? Qual é o gatilho? O que será que desperta? Eu comecei a trazer consciência. E claro que talvez na primeira vez não venha, né? Mas quando você faz aquilo uma vez, aí você fica, puxa, não devia ter feito. Faz outra, aí você começa a procurar. Meu, por que que eu reagi assim? Qual que foi o meu padrão? Isso é trazer consciência. Você faz essa pergunta para você, aos seus padrões reativos. Acontece que logo você tem na mão um poder gigante de mudar. Mudar até mesmo a sua relação com as outras pessoas. Porque quando você aprende, né, a responder ao invés de reagir, como assim, Daiane? Eu entendi que eu me comporto assim e eu reajo toda vez que alguém fala ou todas as 15 horas, quando alguém passa e bate a mão na minha mesa, eu reajo assim. Quando eu aprendo isso e tomo consciência disso, ao invés de reagir, né, de uma forma inconsciente, de ser agressiva ou falar alguma coisa, eu simplesmente respondo àquela situação. E aí você pode responder de várias formas, e a ideia é que você responda de uma forma que não te machuque, que não machuque ninguém, né? E essa forma de responder ao invés de reagir, ela consiste de um método de 3 passos simples que eu vou passar para vocês aqui, que é quando você sai do seu ciclo reativo e você começa a entrar na consciência, na paz do momento presente. Aí você vai falar assim para mim,
Nossa, Daiane, mas esse passo eu vou ter que usar todas as vezes? No começo a gente usa todas as vezes. Depois que você usa uma, duas vezes não, me perdoem aqui. Depois que você começa a usar com frequência, uma, duas vezes que eu falo, uma, duas vezes, três vezes, cinco vezes no mesmo dia, você começa a se adaptar a usar isso, fica instantâneo, vai ficar automático. Lembra que eu falei da trilha neural? Aquilo que você não sabia, que é esse padrão, esse modelo que eu vou te mostrar, ele começa a ficar grossinho. Então, todas as vezes que vem algo te incomodar, o seu cérebro já sabe como agir, eu ia falar reagir, né? Como responder ao invés de reagir. Até então ele não sabia, por quê? Porque é tipo animal, não sei fazer, então vá, luta ou fuga, né? Eu falo bastante sobre isso. Nosso cérebro tende, quando você se sente ameaçado, né, a lutar ou fugir. Então, vou fugir da situação. E aí você não precisa reagir dessas formas, você pode simplesmente responder, ok? E aí eu vou mostrar para vocês como que é. A primeira coisa é você parar e observar que você ficou preso a um antigo padrão de pensamento. Então, provavelmente essa forma como você pensou de forma negativa, ou se sentiu ali, teve uma emoção negativa, ela já aconteceu outras vezes. E a primeira coisa, como eu acabei de falar, é você perceber de onde veio isso. Então, você para e observa que você ficou preso a algum padrão antigo, tá? Desse pensamento. Então, alguma coisa que você viu, que você ouviu, que você falou, que alguém falou, a forma como alguém gesticulou, a forma como alguém falou com você, que fez você ficar pensando naquilo, remoendo aquilo, né? Foi um gatilho, alguém disparou um gatilho, ou algum lugar, algum ambiente, alguma coisa que você fez, ou que até mesmo que você não fez e era para ter feito, e isso disparou em você o quê? Um gatilho, você começou a pensar. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Por exemplo, você sabia que, por exemplo, você tinha que chegar num determinado horário para buscar seu filho na escola. E aí você se enrolou no trabalho, você foi sair, e aí o seu chefe te chamou, enfim, você atrasou 15 minutos e você chegou. E aí, quando você está chegando na escola, né, já vem um pensamento de que, poxa, eu sou um pai péssimo. Eu não dou conta de pegar meu filho no horário. Estou fazendo ele esperar. E aí esse pensamento vem, e aí passa, a criança entra no carro, às vezes entra de bom humor, às vezes entra um pouquinho triste porque você atrasou, você se envolve com aquilo e tudo mais. Aí, no outro dia, você está prestes a sair do trabalho, alguém vai falar com você, às vezes a pessoa só vai te dar tchau, às vezes a pessoa vai te mandar um recado, alguma coisa, mas por você já ter colocado a emoção no que aconteceu algumas vezes, né, que normalmente quando isso acontece não é só uma vez, você já começa, porque eu não sou um bom pai, porque agora eu vou atrasar, e isso vai se repetir em tudo. É numa festinha que você vai levar seu filho, e de repente você ficou no trânsito, e aí o farol fechou, e aí o CT interditou, CT, Companhia de Engenharia de Tráfego, interditou a avenida, e você vai começar a ter pensamentos negativos a respeito de si mesmo por causa dos eventos que aconteceram. Então, você começa a formular padrões de comportamento e padrões de pensamento, baseado no quê? No que você já viveu, nas suas experiências. Então, a primeira coisa é você observar e trazer consciência a esse padrão de pensamento, ok? Segunda coisa, respirar. E respirar longa e profundamente, tá? E quando você expirar, quando você soltar o ar, inspirar é puxar, expirar é soltar. Quando você expirar, você relaxar e você colocar consciência, trazer consciência aonde você está sentindo no corpo a tensão que está te mantendo ali preso naquele padrão de pensamento negativo. Daiane, como assim? Todas as vezes que a gente está mais negativo ou pensando em algo negativo, a gente acumula no corpo. Lembra que eu falei, né? Que a nossa emoção se aloja na carne, você está pensando algo negativo, logo você está tendo ali uma emoção negativa junto. Todo pensamento gera uma emoção. E aí você acaba sentindo aquilo, e aí aquela emoção negativa vai se alojando na carne, e você vai sentindo alguns pontos. As pessoas normalmente, né, têm alguns pontos aqui que ficam meio tensos, não tem? Às vezes você começa a sentir um desconforto na lombar ou nas costas, outras pessoas sentem uma agonia no peito, outras pessoas sentem as pernas cansadas, enfim. Você vai conseguir identificar, eu identifiquei meu padrão de pensamento que eu estou presa no meu passado ali, alguma coisa que aconteceu que faz eu pensar sempre assim. Aí você respira, inspira e expira e solta. E aí você vai sentir onde tem mais peso no seu corpo. Por que você faz isso? Porque você vai querer liberar essa tensão.
primeiro você tem que ter consciência do seu corpo, aonde que isso está, né, acumulado, onde está afetando. E quando você faz aquela expiração, quando você expira, dá aquela expirada, você solta, você libera essa tensão que está acumulada. Porque normalmente, pode reparar, quando você está muito tenso, a sua respiração ela é mais curta. Então por exemplo, vamos supor aqui, tô com medo, tô com raiva. Normalmente a gente faz assim, ó. É rápido. Quando você solta devagar, lentamente, profundamente, faz. Olha como que faz o corpo. Ele dá uma relaxada, então ele alivia essa tensão, tá bom? E, consequentemente, eu sempre falo isso, o cérebro molda o comportamento molda o cérebro também. Se você conseguir relaxar, você também vai conseguir se permitir ter melhores. Faço permissão, né? Dê permissão para os seus sentimentos, pensamentos, as suas emoções que estão presentes se fazerem presentes. Como assim, Daiane? Não afaste. Você está sentindo algo, por exemplo, você sentiu uma emoção que não é positiva, que é negativa, você ficou triste com algo que você ouviu, ficou triste, né? Sentiu ali uma emoção, teve uma emoção rápida ali de tristeza, de raiva, de ciúme, ou teve um pensamento negativo, não afasta ele, não finge que ele não aconteceu, ok? Dê permissão. Não estou dizendo que você precisa morar, eu costumo falar assim, você não precisa morar nas suas emoções. Ah, é uma emoção triste, vou morar nela e vou me fazer. É uma emoção feliz, vou morar só na emoção feliz. Não, você não precisa morar na emoção, mas você precisa dar permissão para que ela exista, afinal você é um ser humano. Dê permissão, ok, me senti assim. Às vezes eu me pego fazendo isso de boa. Ok, nem era para eu ter me sentido dessa forma assim, mas ok, eu entendi. Se permita se conhecer, né? Ok. Eu me senti um pouco assim. Comece a falar das suas emoções, dos seus sentimentos com você mesmo, não é com os outros, não é chegar para os outros e falar, oh, eu me senti assim e tal. Você com você mesmo no espelho, realmente, quando isso aconteceu, eu fiquei com ciúme, eu me senti assim, me senti um pouco triste. Quando você fala com você mesmo e você fala até em voz alta ou em frente ao espelho, você vai começar a entender de onde vem, né, todas essas emoções em você, você vai falar, puxa, isso está conectado com isso que aconteceu 10 anos atrás e tudo mais, é muito bacana, você passa a se conhecer muito bem. E aí, quando isso acontecer, quando esses pensamentos, sentimentos ou emoções, eles fizerem presente, você faz uma outra respiração longa e profunda, como eu acabei de fazer aqui com você, e você dá espaço para esses pensamentos sem julgar, né? Então, você solta de novo a tensão que tiver em você, se tiver alguma agonia, e você dá espaço para esses pensamentos de forma que você não os julgue, né? Ah, esse pensamento é errado, esse pensamento é o certo, esse devia ficar ou esse não devia ficar. Basicamente, o que a gente falou até aqui, essa sensação de respiração, entrando e saindo, né? Esses pensamentos que vão, esses pensamentos que vêm, que vão, que vêm. Esse relaxamento do corpo, quando eu inspiro e solto devagar e profundamente, e eu libero a tensão do meu corpo. Na verdade, eu estou escolhendo onde eu coloco a atenção, eu presto atenção na minha respiração, né? Eu tiro o foco daquele pensamento negativo e trago para o momento presente, para o meu corpo, para a respiração do momento presente. Eu redireciono essa atenção, esse foco, eu consigo ali oxigenar meu cérebro e reconectar ele. Nada mais é do que a prática de atenção plena, que tantas pessoas falam, que muitas conhecem, que muitas também desconhecem, né? Acho que mais poucas conhecem, muitas desconhecem, mas que faz um bem danado para o nosso físico e principalmente ali para o nosso mental. Então, basicamente, exatamente isso, e eu queria deixar um lembrete aqui, acabei de ver que eu deixei um lembrete ali na minha apresentação, que vai para o YouTube, se você está assistindo aqui, provavelmente você vai ter essa apresentação, você vai ver tudo que eu falei ali exposto no YouTube, com umas imagens bacanas, então corre lá no meu YouTube, no meu canal. Lembre-se, uma mente indisciplinada e fora de controle pode oprimi-lo e deixá-lo exausto, impotente e abatido, mas não precisa ser assim. A mente não é sua inimiga, ela é um aliado poderoso com o qual você, eu e todos nós podemos aprender a fazer amizade, ok? Basta que a gente saiba gerenciar, né? Sem se sentir oprimido, exausto, impotente
e sem oprimir também os pensamentos que vêm e que vão, mas saber gerenciá-los e saber colocar a energia no lugar certo, no momento certo. O que eu deixei aqui para vocês foram práticas simples, práticas que vocês podem fazer no dia a dia, práticas que você pode começar a partir de hoje, você com você mesmo, não depende de ninguém. Então, eu gostaria muito que, se esse vídeo te ajudou, você comentasse algo que na sua vida você fez, que você colocou em prática, que serviu. Isso vale muito para mim, vale muito para a nossa equipe, vale muito, enfim, para muitas pessoas que talvez você não veja presente aqui, mas que me ajudam a organizar todo esse conteúdo, que me dão todo o apoio. E eu queria encerrar aqui dizendo para vocês que vocês não são seus pensamentos, mas que vocês podem, mas você pode gerenciar ele. Você pode ser ali o gerente dos seus pensamentos, ok? E aqueles que são mais desagradáveis, você aprendeu hoje na aula de hoje, como que você pode fazer com que ele simplesmente passe, né? Sem refutá-lo, sem afastá-lo, mas simplesmente deixando ele transitar livremente, sem te oprimir, sem te deixar impotente, exausto. Tá bom? Gente, curta, né? Curte o vídeo, se inscreve no canal, quem não é inscrito, e compartilha com pessoas que estão sobrecarregadas com aquela sensação de pensamento, da nuvem de pensamento que está oprimindo elas. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima aula. A gente vai ter com frequência essas aulas aqui, então um beijo, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. A gente se vê na próxima aula. Fui!